Prezados irmãos, nós estamos nesta 7ª semana da Páscoa e a última semana da Páscoa em que nos preparamos também para a conclusão do tempo pascal, 50 dias da Páscoa, que será coroado com a festa de Pentecostes no próximo domingo. E nós vemos nas leituras desta última semana da Páscoa como que uma preparação ou uma tomada de consciência da importância do Espírito Santo na vida e na missão da igreja, bem como também da ação do Espírito Santo na nossa vida, na vida pessoal de cada um de nós, na nossa vida cristã, na nossa relação, na nossa intimidade com Deus. Na vida e na missão da igreja, como vimos na primeira leitura de hoje, Paulo continua a anunciar, pregar Jesus Cristo, e Paulo, assim como tantos outros apóstolos que também, de certa forma, foram sendo inseridos na comunidade apostólica, no colégio apostólico, eles vão batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão infundindo esse Espírito Santo na vida das pessoas, e elas, uma vez convertidas, agora recebem o Espírito Santo para se tornarem também testemunhas de Jesus Cristo. Ou seja, o que é ser testemunha de Jesus Cristo? Anunciar, pregar o Evangelho, testemunhar o Evangelho com coerência de vida, coerência de atitudes, coerência na conduta. Esse é o verdadeiro testemunho de Jesus Cristo. O testemunho não se dá só pela pregação. Aliás, a nossa pregação ela deve sempre vir como expressão, sinal, sacramento do nosso testemunho. Por isso não adianta nós pregarmos uma coisa, mas vivermos outra, vivenciarmos outra. Se a nossa conduta não é de acordo com aquilo que nós pregamos, a nossa pregação é vã, é vazia, ela não germina, ela não concretiza, ela não absorve, ela não penetra na vida de ninguém, no coração de ninguém. A pessoa que nos ouve precisa também ver em nossas palavras uma convicção, e essa convicção se dá pela vida, ou seja, pelo testemunho, e é o que Paulo tem feito. Vejam, Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Vejam, convicção. O testemunho precisa vir com a convicção, e a convicção se dá pela prática. E por fim, a ação do Espírito Santo também na vida de cada um de nós, e consequentemente isso também vai influenciar a própria igreja. Jesus termina o Evangelho falando da paz que Ele nos dá, da paz que vem do Espírito, esta paz que ao mesmo tempo que nos dá a clareza, ao mesmo tempo que o Espírito Santo nos dá a clareza, nos dá a lucidez diante das coisas do mundo, e por isso as tribulações que há no mundo, nós não estamos isentos delas, nós não somos iludidos sobre elas, muito pelo contrário, Jesus mesmo afirma: no mundo vocês terão tribulações, no mundo vocês terão dificuldades, provações, sofrimentos, mas coragem, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus triunfou sobre a morte, que talvez seria a maior tribulação pela qual nós haveríamos de passar, e que certamente nos garantiria, de certa forma, uma derrota plena, eterna, definitiva. Mas não, Jesus venceu, triunfou sobre a morte, e nos deu justamente, pela sua vida, pela sua ressurreição, a certeza de que diante das tribulações do mundo, diante das provações que haveremos de enfrentar nesse mundo, sejam quais forem, até mesmo diante do próprio sofrimento, da própria morte, nós haveríamos de vencer.
Coragem, porque eu venci o mundo. Jesus, na verdade, já venceu, já superou as tribulações que nós haveremos de passar. E ele nos dá então o exemplo, o testemunho, a convicção de que mergulhados no Espírito, de que inseridos nesse Espírito, esse Espírito que nos foi dado, nós haveremos de suportar toda e qualquer tribulação. No dia do nosso batismo, quando nós somos batizados, o sacerdote, o padre, reza uma oração muito bonita, impondo as mãos sobre o que será batizado, no caso as crianças ou também os adultos, mas o padre reza exatamente esta oração, né? Lembrai-vos, Senhor, destas filhas e filhos vossos, que havereis de enfrentar muitas vezes as tentações do mal. Libertai-o do poder das trevas, dai-lhes a força de Cristo, para que, livres do pecado, possam viver na graça de Deus. Ou seja, o batismo é a efusão do Espírito sobre aqueles que haverão de enfrentar as provações, as tribulações, como nos alertou Jesus no Evangelho de hoje. Por isso, nós recebemos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo para nos fortalecer e nos ajudar com o seu auxílio, com a sua graça, e por isso recebemos o Espírito Santo para suportar os sofrimentos, as tribulações do mundo e nos tornarmos também, como Paulo e tantos outros, testemunhas convictas desta ação do Espírito em nossa vida e na vida da igreja. Que o Espírito Santo, alma, vida da igreja, nos guie, nos oriente e também conduza a igreja na terra para que ela continue, sobretudo, dando testemunho de Jesus Cristo. Assim seja. Amém.